Graças a Deus. Nós vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo de número 11, e o verso 15, para meditarmos um pouco sobre esse texto e compreender os caminhos do Senhor. Apocalipse, capítulo 11, e o verso de número 15. Depois leremos outros, se assim acharmos necessário. Então nós lemos: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós vamos ler mais uma vez. Eu acho muito importante o que está escrito nesse versículo. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós sabemos que tudo está se caminhando para o final. Nós cremos que os propósitos eternos de Deus serão consumados no tempo e na história muito em breve. Quando João escreveu este livro, lá na ilha de Pátimo, recebendo a visão do Senhor, ele contemplou no Espírito como que o Senhor Deus desfaria com todos os intentos e planos humanos e estabeleceria de uma forma definitiva o seu controle, o seu domínio ou o seu reino. Então, isso já está determinado. Isto não tem como mudar, não tem como ser cancelado, muito menos. Então, Deus vai chegar lá. A qualquer momento, isto vai acontecer. É uma questão de tempo. E assim a gente vai compreendendo que realmente Deus vai construindo no decorrer dos anos todas as histórias do mundo. E este versículo deixa para nós muito claro que tudo que é humano, inclusive, como está aqui, os reinos, as nações, os governos, são de natureza relativa diante da realidade do reino de Cristo. Então, o reino de Cristo é absoluto, o reino de Cristo é global, globalizante e eterno. Os reinos humanos são temporais, são locais, eles não têm projeções para além do tempo e do espaço. Mas o reino de Cristo transcende totalmente tempo e espaço. E o que vai permanecer, de fato, é o seu reino, o reino de Cristo. Então é isso que Deus quer fazer. Este é o propósito de Deus. Para chegar a esse ponto, para chegar a esse momento de estabelecer o seu reino definitivamente, ele precisou, nós vamos usar essas expressões, mas compreendendo que em Deus elas não têm muito sentido, né? Mas ele precisou construir todo um caminho, precisou trabalhar de uma forma que as coisas acontecessem para que de fato elas se convergissem para Jesus e aí sim, de uma maneira livre, espontânea, elas fossem consumadas em Cristo. Então Deus vai trabalhar dessa forma.
Então ele começa a fazer isso na eternidade. Então a gente descobre pelas Escrituras que o primeiro passo de Deus nessa direção foi a criação dos anjos. Então quando Deus cria os anjos no céu, ele já tinha um plano para esses anjos, já tinha um propósito estabelecido para a eternidade. Então, a criação dos anjos, até o momento quando essa eternidade se estabelecerá, há todo um caminho. Então, dentro desse espaço da criação, até o momento quando o reino de Deus for estabelecido, é que tudo vai acontecer dentro dos propósitos e intenções dos anjos. Então, a rebelião de Satanás, por exemplo, Lúcifer, que se torna diabo, se torna Satanás, os demais anjos que se rebelaram, potestades, principados. As Escrituras dizem que são muitos os que acompanharam Lúcifer nessa rebelião. Mas toda essa rebelião, todo esse desarranjo angelical está acontecendo dentro desse período, da criação ao estabelecimento do reino eterno de Deus. Então é um espaço que Deus está construindo esse tempo que não terá fim quando Cristo será definitivamente o cabeça. Então tudo o que está acontecendo com os anjos hoje não deve ser tido como definitivo, porque nada que parte da decisão de anjo pode ser estabelecido como definitivo, porque anjos não são definitivos, eles não são eternos, eles não são absolutos. Então, se nós construíssemos uma teologia sobre decisões de anjos, nós estaríamos construindo uma teologia angelical, e aí a teologia nem seria teologia, seria angelologia, né? Seria apenas alguma coisa a partir dos anjos. É teologia porque parte de Deus, Deus. Então nós construímos todo um estudo a partir da realidade de Deus, que é o único que permanece, é o único que estabelece absolutamente todas as coisas. Então aquilo que Deus determina como definitivo, isto sim, vai permanecer. Mas aquilo que ele decreta como temporal, é apenas temporal. É apenas para cumprir um espaço nesse período de tempo. Então começa lá com os anjos. Então nós não nos preocupamos com os anjos que se rebelaram, porque sabemos que isto só vai acontecer dentro de um espaço de tempo, nada para além do tempo. Eles não poderão extrapolar esse tempo. Então eles vão fazer todas as suas obras nesse espaço. Quando nós lemos, por exemplo, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, ali João tem uma palavra muito forte para isso. Diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, se Jesus se manifesta para desfazer, então tudo aquilo que o diabo fez, construiu, né, seu reino, seu império, quer dizer, para nada, né? Porque o Senhor destrói, o Senhor desfaz com tudo isso. Então, quando o Senhor Jesus implementar o seu reino, estabelecer o seu reino, tudo que foi construído por Satanás se desfará, né? Completamente, definitivamente. Então, não sobrará. Na profecia de Malaquias, talvez a gente poderia pegar um gancho, né? Quando ele diz que não ficará raiz e nem ramo, né? Não vai ficar nada, não vai ficar vestígio de nada daquilo que foi construído e realizado pelos anjos. Então a obra de Cristo na cruz, ela desfaz as obras do diabo e de todos os anjos que se rebelaram. Então isso já está pronto, já está feito, é uma questão de tempo para ser estabelecido, mas a obra já foi feita. Por isso que lá na cruz o Senhor Jesus grita ao Pai dizendo, está consumado. Consumou o quê? Consumou aquela obra de desfazer as coisas temporais. Então Deus não está preocupado com os anjos. Por isso que quando a gente lê, por exemplo, Jó,
a gente percebe, nota a presença do diabo lá junto com Deus. Diz, quando os filhos de Deus se reuniram, o diabo também estava lá. E Deus conversa com ele, pergunta, onde você estava? Ele diz, eu estava na terra, passeando e fazendo alguma coisa. Vistes meu servo Jó? Sim, eu vi, está lá, tudo bem. Quer dizer, uma conversa que se desdobra, que acontece. Espera aí, se houvesse uma inimizade, se houvesse alguma coisa que Deus não pudesse resolver, não poderia haver essa conversa tão tranquila, tão folgada. Se Deus conversa com ele, fala com ele, Deus permite que ele toque em Jó, que ele faça coisas, por quê? Porque é um controle que Deus tem sobre ele e sobre as obras dele. Então, Deus não está nem um pouco confuso porque o diabo se rebelou contra ele. Deus não está nem um pouco preocupado porque talvez milhões de anjos se rebelaram contra ele. E agora que vou fazer? Satanás, que era o querubim ungido, se rebelou e tantos outros anjos se rebelaram. Não, Deus continua no seu trono, em paz, tranquilo, porque está tudo acontecendo na sua sala, É na sala de Deus que esses anjos estão brincando de rebeldes. Eles não podem sair nem na rua, que é na sala da casa de Deus mesmo, que eles estão lá brincando de bandido e mocinho, mas é uma brincadeira. Claro que as consequências que a gente nota, elas são chocantes, do ponto de vista humano, mas nada além de uma brincadeira de bandido e mocinho. Um dia Deus diz, para com isso, acaba com isso. E desfaz tudo. Bom, então pensando primeiramente aí, Deus começa seus atos em direção a esse grande final com os anjos. Então um dia isso se estabelecerá no reino espiritual. Depois o Senhor Deus continua dando seus passos na criação do universo físico, cria todas as coisas, e quando ele cria céus e terra, cria a vida sobre a terra, ele está pensando nesse reino que se estabelecerá eternamente. Essa primeira criação é temporal, ele sabe que está criando um mundo e que haverá situação de desobediência e de rebeldia dentro de um espaço curto de tempo, mas que não se estabelecerá assim. Ele vai fazer com que esse seu mundo físico se torne, de fato, um paraíso. Então, o Éden, ou o paraíso, se estabelecerá no tempo de Deus e permanecerá para sempre. Mas o ato do criar isto começa lá. Então, embora Pedro diz que haverá um novo céu, uma nova terra, o Apocalipse também diz que Deus criou um novo céu, uma nova terra, mas não no sentido de desfazer isso, reduzir tudo a nada, se bem que isso para Deus também não teria nenhuma dificuldade, Mas é a restauração de tudo isso, é fazer com que tudo que ele criou volte àquela origem, como saiu das mãos de Deus, e alcance o propósito para o qual foi criado. Então, novo céu, nova terra, é o retorno às suas origens e o estabelecimento do propósito para o qual Deus criou tanto céu como terra. Então, o universo físico também não está perdido. Aqui nós poderíamos ler mais na frente, diz que Deus vai destruir os que destroem a terra, não apenas no sentido de destruição física da terra, como está acontecendo, mas destruir a vida sobre a terra. Então são muitas implicações que a gente poderia pensar daí, mas é dentro desse período. E uma outra ação divina foi a criação do ser humano. E o projeto de Deus, ele é tão maravilhoso que Deus diz para si mesmo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre as obras que criamos. Então Deus pensa, vamos fazer o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque é através dele que nós vamos estabelecer num universo
o nosso reino, nosso propósito. Então, esse ser criado à imagem e semelhança do Criador não pode ser alguém para viver separado dele para sempre. Deus não criaria alguém parecido com ele para não estar com ele. Seria uma contradição. Então, Deus cria o ser humano já no seu projeto inicial, dizendo que esse ser humano vai existir para ele. Vai existir para atender os propósitos dele e nada fora disso. Então, quando Adão e Eva são criados, eles são criados para glória de Deus. E Deus cria o casal, cria o jardim do Éden, os coloca ali no jardim do Éden, e depois a conclusão de Deus foi esta: eis que é muito bom. Deus olha tudo agora criado e diz, é muito bom. Em que sentido? Não na perspectiva da queda, porque da queda não seria bom. O mundo como é hoje não é bom. Dizer que Deus olhou o mundo como ele é hoje e diz, oh, é muito bom. Não tem sentido, né? Um mundo de maldade, coisas tão descabidas. Né? Mas quando ele diz, eis que é muito bom, ele está contemplando o seu mundo nessa perspectiva do seu reino. Um mundo já estabelecido, sem pecado, sem maldade, quando a harmonia estiver existindo plenamente nas relações todas. Na relação do Criador com as criaturas, criaturas com o Criador e as criaturas entre elas. Então, em todos os níveis, essa harmonia, essa paz, essa verdade absoluta governando. Então Deus vê isso e diz, é muito bom. Então o que é bom, o que Deus declarou bom, é o seu reino, é o seu governo, é o mundo angelical, mundo físico, mundo humano, vivendo a vontade de Deus, o propósito de Deus. Isso é muito bom. Bom, mas aí o pecado entra na história. Nós temos a história que acontece, que revela a queda de Adão e Eva, e a partir daí se desencadeia toda uma história negativa, de morte, de doença e de tantas coisas que a gente já sabe. Mas isso não mudou nada o plano de Deus, isso não alterou em nada. O Senhor Deus vai continuar trabalhando no seu projeto, estabelecendo e fixando coisas importantes, criando a história, construindo a história, para chegar a esse ponto aqui que nós vimos, estamos vendo, né, em Apocalipse 11 e 15. Então, uma outra interferência divina que eu acho muito interessante para nós é a do dilúvio, quando as coisas parecem que estavam se perdendo, né, fugindo do controle, vamos pensar humanamente, o que Deus faz? Ele vem, traz um juízo, e arruma tudo de novo. Né? Arruma a casa, arruma as coisas e a história continua. Mais tarde, Nimrod decide fugir dos propósitos de Deus com a sua mente de construir uma torre cujo topo veio a tocar o céu, e Deus novamente interfere e diz, não, desse modo não dá. E Deus desce, arranja novamente as coisas e a história continua. Então os filhos de Abel, aliás, de Noé, se espalham pelo mundo todo, formam-se as nações, e mais tarde Deus decide dar mais um passo em direção a este ponto que nós vimos aqui. Ele vai a Ur, a cidade de Ur, e chama ali aquele homem chamado Abraão e Sara, para através deles construir o povo de Israel, o povo judeus. Então o povo judeu vai ser construído por Deus, é uma nação que vai ser formada a partir da origem por Deus, para dar sequência ao seu propósito que tem a ver com o todo. Então Deus não está formando Israel por Israel. Deus está formando Israel para ser um instrumento para alcançar esse propósito global. Então aí é um problema para alguns, principalmente para os judeus, que entenderam mal isso, achando que Deus os elegeu para que eles fossem fim
a eles mesmos, né? Que eles tivessem uma existência voltada apenas para si mesmo. Porque todo o propósito de Deus tem a ver conosco e com mais ninguém. Então se perderam nisso, né? Erraram isso. Mas Deus está construindo a nação de Israel para poder trazer o seu propósito ao mundo. Então as nações se formam, e são várias nações, que Deus vai usá-las nesse seu trabalho, e Israel é uma nação dentro dessas nações com um propósito definitivo de bênção para todas as nações. No início da construção desta nação chamada Israel, Deus já deixa claro, ele diz a Abraão, a tua descendência, através da tua descendência, eu abençoarei todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, Deus já deixa claro que, formando a nação de Israel, todas as nações seriam abençoadas. Todas as famílias seriam alcançadas pela bênção do Senhor. Então isso fica muito claro, isso é muito tranquilo no Gênesis. E depois o escritor aos Hebreus desenvolve esse tema de uma maneira brilhante, deixando também para nós a compreensão mais ampla dessas verdades. E Deus continua trabalhando. E as nações do mundo, as demais nações, também são instrumentos de Deus para fazer as coisas que Ele quer que sejam feitas. Então, quando nós lemos, por exemplo, Daniel, o que nós encontramos em Daniel? Então, em Daniel nós encontramos, no capítulo 2, especificamente, uma profecia sobre as nações. Quando ele fala de todas as nações. Fala de Babilônia, fala da Pérsia, fala da Grécia, fala de Roma e fala do último reino, que é o reino do Anticristo. Então ele deixa claro que Babilônia é uma nação, a cabeça de ouro da estátua, né, que ele mostra ali no sonho de Nabucodonosor, representa uma nação dentro de um tempo, num período, para algumas funções para Deus. Depois que Babilônia cai, levanta o império Medo-Persa, que também é para um período e para dar sequência aos propósitos de Deus. Depois que cai o Império Medo-Persa, levanta o Greco-Macedônio, que também é para dar continuação à história. Mas essas nações, elas são profetizadas. Daniel fala delas assim com uma clareza. Elas ainda não... Apenas Babilônia está existindo na época, mas ele já está falando das nações que virão com toda a segurança de como elas serão, o tempo que vão durar, enfim... vai mostrando que Deus está, de fato, trabalhando na história das nações. Depois da divisão do Império Grego, mais tarde vem o Império Romano, que também é profetizado por Daniel, e depois do Império Romano, nós estamos agora às vésperas do Império do Anticristo, que será o último império que vai se levantar no mundo. E depois do império do Anticristo, então o Senhor Jesus virá para estabelecer o seu reino eterno. Que Daniel viu na estátua aquela pedra que foi cortada sem mão da montanha, bateu no pé da estátua, reduziu a estátua a nada, né? Tudo ficou pó, e a pedra cresceu e se tornou uma montanha, cobriu a terra toda. Quer dizer, o que vai prevalecer de fato, não é a estátua, não são os reinos, não são os impérios. Nossa meditação, não são os planos dos homens, não são as intenções humanas. O que vai prevalecer é Cristo enchendo a terra toda e dominando o reino todo. Então a construção da história passa pelo propósito de Deus, cada detalhe, cada passo. Então nós vemos Deus caminhando em direção àquilo que Ele falou que é muito bom, que vai ser estabelecido para sempre, desta forma. Então a gente não compreende muito bem por que isso tudo, né? Por que esse período? Por que já não foi assim desde o início?
Bom, Deus poderia nos responder se achasse por bem. Talvez nos responderá, né? Mas aí é só curiosidade humana, né? Mas é um tempo que é necessário, né? Pedro, o apóstolo, ele fala algo que eu acho também interessante. Ele diz, é necessário que passemos por tribulações. Ou seja, é necessário que o cristão sofra algum tipo de contradição no mundo. Por que é necessário? Ele não explicou, mas isso é necessário. Então, nós não sabemos por que as coisas acontecem, mas elas acontecem dentro de um propósito divino. Então, nunca podemos olhar para os acontecimentos, sejam eles quais forem, sem procurar e compreendê-los em Cristo, em Deus. Em Deus tudo se harmoniza, tudo se arranja, tudo se acerta. E no tempo determinado por Deus, o que acontece? Deus envia seu Filho Jesus, através de quem? Através da nação de Israel. Então, através dos judeus, Jesus vem ao mundo. Então, aquele que é o reino eterno, o rei eterno, vem habitar com os homens. Se torna humano e passa a habitar com os homens. E através de Cristo, agora nós temos Deus habitando na terra com os homens, andando com eles. Cristo está na terra, convivendo com a humanidade, de igual para igual, participando das mesmas coisas. E assim ele vai à cruz, ele morre lá na cruz, pregado, depois ele ressuscita, e aí esse passo gigantesco de Deus na construção da história termina. Então, quando Cristo ressuscita e volta ao céu, então essa obra terminou. Então o propósito de Deus para a formação de Israel era trazer Cristo ao mundo. Cristo veio ao mundo, cumpriu o seu papel. Então agora Israel fica em suspenso, porque Deus vai dar vai dar um outro passo, vai agir em favor do seu propósito, mas construindo a igreja. Então agora Deus vai construir a igreja. Assim como ele formou Israel para um propósito, ele vai formar a igreja para um propósito também. Então eu acho que isso fica bem tranquilo quando a gente pega todo o projeto de Deus, todo o conselho de Deus, e o acompanha no passo a passo, a gente vai percebendo que realmente são decisões de Deus dentro de um propósito bem maior. Então, se nós pensarmos a igreja como sendo o plano único de Deus, quem está na igreja está dentro do plano, quem não está, está fora, a gente porque a igreja é um componente dentro desse macro propósito divino. E Deus começa a construir a igreja de uma maneira completamente diferente daquela que ele usou para construir Israel. Quando Deus construiu Israel, ele chamou Abraão, abençoou Abraão, deu filho a Abraão e a partir daí a nação se formou. Para construir a igreja, o Espírito de Deus, o próprio Deus, vem habitar na igreja. Coisa que ele não fez em Israel. Deus habitava com os judeus. Então a tenda no deserto, e depois na terra prometida, mais tarde o templo, era o lugar onde Deus habitava. Era como que a habitação de Deus. Em Israel, se alguém quisesse conversar com Deus, sabia onde ele morava, né? Então, enquanto era a tenda, onde o judeu ia? A tenda. Deus habita na tenda. Então, o endereço de Deus em Israel era a tenda. Onde ela estivesse, ali está Deus. Aí, quando Salomão construiu o templo, o endereço de Deus passou a ser o templo. Então, agora Deus mora em Jerusalém, na rua tal, no número tal. Está lá naquele templo. Então, ali se fazia todo o serviço para Deus, todos os cultos, todos os sacrifícios, porque Deus estava ali naquele local, habitando, morando com aquela nação. Mas quando Deus começa a construir a igreja, ele começa de uma maneira diferente. Ele vem habitar na igreja. Ele vem habitar no cristão, ou no membro do corpo de Cristo. Então agora, na construção da igreja, Deus está na igreja. Aonde o Senhor Deus está? Ele está na igreja. Qual é o endereço de Deus hoje? Não é um templo.
Nós não podemos dizer que Deus está na rua tal, número tal, cidade ou país tal. Hoje Deus está onde a igreja está. Então, onde está um crente, ali está o endereço de Deus. Então, Deus habita em nós, habita no nosso espírito e fez de nós o seu endereço, a sua residência. E através de nós, em nós e através de nós, Ele está formando o seu corpo, sua igreja. Então, nós estamos hoje vivendo na construção da igreja. Então, Deus não está agindo diretamente com os judeus, Deus não está agindo diretamente com as nações, Deus está trabalhando diretamente na formação da igreja. Então a igreja vai sendo formada dessa forma, desse modo. E logo também a igreja será formada. Então a igreja, quando entrar o último, aí Jesus disse, fechou-se a porta. Então o tempo da igreja acabou, ela já está pronta. Não tem mais por que ficar aqui. É por isso que ela vai ser tirada, por isso que ela vai ser arrebatada, levada e ser glorificada. Nesse propósito de Deus, a igreja ela vai além, bastante além dos planos de Deus para Israel, porque Israel não será glorificado e as nações também não serão glorificadas, mas a igreja será glorificada. Então a igreja assumirá a forma de Cristo. Então só aqueles que são membros da igreja, do corpo de Cristo, é que assumirão a forma ou a imagem de Cristo, que terão a glória de Cristo na vida. Então esse corpo, ele tem uma função muito mais elevada. É um corpo que vai cumprir uma função na eternidade, que está acima de todas as nações, inclusive Israel. Porque a igreja vai se assentar no trono com Cristo, para com ele reinar, para com ele governar. Então veja como que aí fica mais tranquilo. Se a igreja vai sentar-se com Cristo para reinar, reinar sobre quem? Se fora dela não tem ninguém. Imagina, reinar sobre... Se está todo mundo no inferno, você faz parte da igreja? Não, então você está para o inferno. Então vamos lá, você não é igreja, você vai para o inferno. Você vai ficar lá no... E aí? A igreja ia reinar com Cristo sobre o inferno? Que reino mais atrapalhado seria, né? Então, se ela vai reinar com Cristo, ela vai reinar sobre as nações, sobre os povos. Então, as nações, os povos estarão sob o governo de Cristo, sob o domínio de Cristo. E a igreja, como sacerdócio real, estará exercendo essa sua função ao lado e junto com o Senhor. Então, a igreja sai quando for o tempo, aí Deus volta a se relacionar com os judeus para levar o seu propósito final para a nação de Israel. O anticristo vai se levantar, talvez seja esse período do anticristo, aqui a nação de Israel vai exercer um trabalho bastante interessante mundialmente, né? Mais do que tem exercido. E quando terminar o período do anticristo e dessa função evangelizadora de Israel, aí aquela pedra que Daniel profetizou será cortada. E aí será o momento quando Deus então vai tomar os reinos do mundo. Então esse versículo ele mostra para nós a conclusão de todo um projeto de Deus que vem sendo trabalhado a partir do momento em que ele cria os anjos. Então diz o texto que assim que o anjo tocou, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, então houve no céu grandes vozes, muitas vozes que estão lá no céu, todos que estão no céu. Nesse período a igreja já estará lá com o Senhor também. Então essa festa celestial, esse momento glorioso no céu. E aí o resultado e o anúncio será esse: o reino do mundo. E aqui a gente pode pegar o geral, né? Todos os reinos do mundo, todas as nações do mundo vieram a ser de quem? De nosso Senhor e do seu Cristo. Então o Brasil, aí sim o Brasil é do Senhor. Hoje nós vemos os adesivos, né? O Brasil é do Senhor.
Araçatuba é de Jesus, né? É um fato isso, porque tudo é de Deus realmente, não tem nada que não seja de Deus. Mas no sentido de governo, de reinar, de dominar, ainda não. Ainda não. Mas chegará um momento que isso será de fato assim. Então o Brasil será do Senhor, porque Ele estará reinando sobre o Brasil. Então todas as corrupções e problemas do Brasil desaparecerão para sempre, né? Então o Brasil será um reino maravilhoso, será uma nação próspera e muito feliz, que o reino, o governo do Brasil será Cristo. Então é Cristo reinando sobre o Brasil através daquele que estará aqui. E a cada nação no seu lugar será uma nação próspera. Talvez aquilo que o salmista profetiza e aplica-se em muitos casos a Israel, mas a gente pode aqui pensar nesse plano eterno. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando todas as nações forem governadas pelo Senhor, todas elas serão bem-aventuradas, todas elas serão felizes. E aí se estabelece a paz mundial, segurança mundial. Aí nós teremos realmente um universo de paz, harmonia e alegria. Então, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. Vieram a ser. Por que vieram? Porque nesse período, agora que nós estamos, não são. Deus não governa, Deus não dirige. As coisas estão acontecendo, Ele está vendo, está acompanhando, mas Ele não interfere diretamente. De vez em quando Ele age para alguma situação que faz parte do seu propósito. Mas na hora certa Ele vai agir. E aí nós teremos o cumprimento dessa palavra do Senhor. Eis que é muito bom. Aí sim, anjos e homens, natureza toda, cantarão. Eis que é muito bom. Então, meus irmãos, compreender o propósito de Deus é compreender o seu conselho eterno. É saber que Deus criou todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor. E a construção de toda essa criação passa por essas etapas todas. E lá no final, cada um estará no seu lugar cumprindo o propósito pelo qual foi criado ou formado pelo Senhor. Então nada se perderá, nada se jogará fora, mas tudo estará sob o controle do nosso Deus. No capítulo de número 19, para a gente fechar aqui, João escreve, e João fala do final, fala do começo, fala do meio, e o Apocalipse não segue uma ordem cronológica. Vamos ler o verso 6, a partir daí, que vem desde o início, aleluia, o verso 1, aleluia, salvação e glória e poder são do nosso Deus. Então ele vem falando sobre essa realização final de Deus de uma maneira linda. Seria bom ler tudo isso com calma, prestando atenção, que vale a pena. Mas o verso 6 diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Daí ele diz, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então aqui nós vemos essa verdade, dizendo que a igreja, que é a noiva, que é a esposa, já pronta, entra para o casamento, para as bodas do Cordeiro,
a festa do casamento, bodas é a festa, né? A festa do casamento, e aí se estabelece para sempre essa relação, essa comunhão Cristo e Igreja, naquele mistério que Paulo nos chama a atenção em Efésios capítulo 5, quando ele diz que assim como marido e mulher se tornam uma só carne, Cristo e a Igreja se tornam um só Espírito. Então essa comunhão, esse casamento, né, do Cristo com a Igreja. Então Cristo se casa com a Igreja, embora Israel seja tido também profeticamente como esposa de Deus, mas esse casamento ele se dará com a Igreja. E a partir da Igreja se estabelece todos os demais relacionamentos. E aí entra para a eternidade esse louvor, essa canção feliz de todos aqueles que de fato esperavam em Deus para a salvação eterna. Como que isso se dará no final, no meu ver? Então, quando o Senhor Jesus falou em João 16, e quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus diz que o Espírito Santo convence o mundo. Ele não diz convencerá um ou dois, convencerá o mundo do juízo, do pecado, do juízo e da justiça. Então, nesse dia, quando de fato essa glória cobrir a terra, todos serão convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça que já foi consumada em Cristo e do juízo de Deus que já se aplicou em Cristo Jesus. Então todos saberão de fato o que é o pecado, como foi julgado e como que essa justiça pode ser estabelecida universalmente. Então, meus irmãos, para a gente ficar assim bem tranquilos e felizes, pensando nessa conclusão, um dia nós veremos o Senhor na sua glória, reinando eternamente, e nesse reino não haverá mais pranto, clamor, dor e nem morte. Porque as primeiras coisas desse tempo de provação passou e agora é uma nova realidade. Então, quando eles cantam essa canção. A canção feliz da conclusão de um propósito eterno de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos guarde, nos dê graça e nos faça compreender mais e mais esse seu plano, para que a gente não tenha preocupação quanto às coisas que às vezes não entendemos muito bem ainda. Coisas que ainda parecem nos confundir, mas quando olhamos para Deus, nós entendemos que Deus reina absoluto. Então a nossa teologia é construída a partir de Deus, não a partir dos anjos e muito menos a partir dos seres humanos. E nem pensar sobre o pecado, porque tudo isso é temporal e apenas acontece nesse espaço. Fora disso, não existe. Vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir a Ele que nos ajude. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez nos encurvamos diante de Ti com o nosso espírito, alma e corpo, Senhor, para Te agradecer e Te louvar por abrir nossos corações e mentes, para nos mostrar que o Senhor realmente está no controle de todas as coisas e que um dia os reinos do mundo estarão sob o Teu reino, Teu governo, Teu domínio. Então não haverá mais nada que seja negativo, Pai. Nós estamos felizes, alegres por sabermos isto e estamos certos de que um dia estaremos com o Senhor. Pai, bendito seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, porque pensou tudo de uma forma maravilhosa e gloriosa. Pai, queremos que este entendimento seja o entendimento da Tua igreja, seja o entendimento daqueles que querem servir ao Senhor com o coração inteiro, com a alma derramada diante de Ti. Pai bendito, quebra as resistências,
Quebra nos corações e nas mentes todos os obstáculos, todas as barreiras. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, para que as pessoas se abram para estas verdades e compreendam a construção do teu plano, Senhor, para viver diante de um Deus que realmente é amor, é justiça, é onisciente, é onipresente e é todo-poderoso. Pai, que todos possam se encurvar diante de Ti, Te adorar assim, vendo um grande Deus que sabe todas as coisas e que trabalha com toda graça e amor. No nome de Jesus, pedimos por nós que aqui estamos, pedimos por aqueles que não puderam vir nesta noite e pedimos pela Tua igreja, Teu povo, e que seja assim para a Tua glória. Em nome de Jesus, agradecidos dizemos amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude.